Em alguns momentos das Escrituras, a história parece que vai parar de respirar. Foi assim com Gênesis 8, de 6 a 12, quando nós estudamos no episódio anterior que Noé observou o movimento das aves, examinou os sinais dos céus e esperou pacientemente, enquanto o mundo permanecia entre o juízo das águas e a promessa de um novo começo. Esse intervalo, ele foi mais do que uma pausa. Foi o tempo em que Deus preparou o coração humano para receber o recomeço que se aproximava. E justamente quando a espera parecia se estender além do suportável, o relato das Escrituras muda o tom. Reverentemente, o silêncio dá lugar à resposta de Deus, que começa a restaurar a ordem no caos do dilúvio. Então, ao iniciarmos os comentários de Gênesis 8, de 13 a 19, que é o objeto deste episódio, nos deparamos não apenas com o fim do dilúvio, mas também com o renascer da criação. A voz de Deus volta a guiar a história, nos lembrando que Ele, o Senhor, nunca nos deixa desamparados. Em Gênesis 8:13, nós somos conduzidos ao momento em que Noé percebe que a face da terra estava enxuta. Este mesmo texto, lá no hebraico, ele diz Havu penei ha-adamah, indicando não apenas que as águas haviam se recolhido, mas que o dilúvio chegará ao fim por completo. O estado atual da Terra, neste momento, está anunciando que o ciclo de purificação divina se encerrara. Essa alternância entre provação e alívio deve nos lembrar os momentos em que Deus permite que haja uma noite escura antes dele trazer a luz da manhã. Como, por exemplo, os 3 dias de trevas antes da visita do Redentor entre os nefitas. O sofrimento de Joseph Smith na cadeia de Liberty antes de conceder a revelação consoladora. Novamente, o padrão divino está se repetindo. O juízo purifica, mas nunca é a palavra final. Assim como o nascer do sol ilumina o horizonte após a tempestade, o versículo seguinte reforça o ritmo do recomeço. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Desta vez, para declarar que as águas não estavam mais lá, o hebraico usa a expressão Yaveshá, que é a mesma palavra que foi usada para descrever a passagem pisando em terra seca por Israel quando atravessou o Mar Vermelho. Essa mudança no vocabulário, ela é significativa, ela não foi à toa. A expressão não quis apenas dizer que não tinha lama no solo. A ideia é afirmar que o chão estava seguro para ser pisado. Da mesma forma que Israel experimentou séculos depois o êxodo rumo à terra prometida. A arca, assim como o Mar Vermelho, é passagem, não é destino. Toda libertação concedida pelo Senhor aponta para uma direção sagrada. E nenhum resgate é completo sem o propósito que ele estabelece. Do mesmo modo, o caminho estreito que iniciamos no batismo não é um ponto final. É o início da jornada do discipulado que nos conduz à presença de Cristo. Desse modo, a terra seca prepara o cenário para a nova ordem que em breve Deus daria a Noé. Sai da arca
tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. No primeiro momento em que eu passei a estudar esta escritura para preparar este vídeo, eu pensei que não havia muito a ser dito sobre ela, tá? Sobre esse versículo. Mas à medida que eu meditava e pesquisava, eu fui ficando maravilhado. Eu aprendi que o verbo hebraico tisee, ou sai, indica um movimento com intenção. Não se trata apenas de uma ação automática de alguém que está deixando um local. É muito mais que isso. É avançar para o que é novo. Esse sair obedece a um padrão divino que é repetido ao longo das dispensações. Veja o versículo. Deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. É sempre o mesmo Deus conduzindo seus filhos para fora do caos e rumo a um convênio mais elevado. E como toda saída divina é acompanhada de missão, Deus agora reafirma o propósito que sustentará a nova humanidade. O próprio Senhor declara: todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, traz para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. No hebraico, as palavras frutifiquem e multipliquem ressoa como lembranças diretas da bênção original dado a Adão e Eva. Assim, Deus não apenas encerra o dilúvio, ele restaura o propósito da criação. E aqui nós vemos com clareza a continuidade do plano divino. O progresso eterno, a centralidade eterna da família, a expansão da luz do Evangelho por meio da obra missionária e a edificação de Sião em todas as nações. O mundo pós-dilúvio é um templo consagrado e Noé é chamado a ser seu sacerdote. Essa missão chega ao ponto alto no momento em que ele finalmente pisa fora da arca. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. A palavra vaietezer, que quer dizer e ele partiu ou e ele saiu, é a mesma palavra que foi usada para descrever a jornada de Israel quando saía do Egito. Noé não saiu da arca como um sobrevivente. Ele saiu como um portador da autoridade patriarcal, que, segundo a revelação moderna, flui desde Adão através das dispensações. Sua saída da arca é tão simbólica quanto prática. É o início de uma nova ordem espiritual, onde cada passo sobre a terra seca é um passo dentro do convênio. E esse convênio não se limita ao indivíduo, ele abraça casas inteiras, gerações inteiras. Por isso, o texto conclui: todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. A palavra hebraica Mishiperoteinê, que significa famílias, clãs e linhagens, revela que a restauração da humanidade não é um projeto para indivíduos, é um plano para casas, lares, genealogias. Esse pensamento, meus queridos, ele está perfeitamente harmonizado com as crenças da eternidade. Os convênios unem gerações. Os corações dos pais e filhos são religados. A obra do templo liga os vivos e os mortos numa grande família universal. E a exaltação
é sempre um assunto de família. Por isso, o sair da arca é mais do que detalhes de uma narração. É a visão futura do plano eterno, onde a salvação é uma obra de pertencimento, de continuidade e vínculo eterno. Quando Noé desce da arca e pisa na terra renovada, ele não somente sentiu o solo seco sob seus pés, ele estava testemunhando o renascer da criação. O mundo estava exalando sua primeira respiração pós-dilúvio, e com ela Deus reacendeu a esperança. Essa renovação antecipa uma verdade eterna. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De pé sobre essa nova terra, Noé representa cada converso que atravessa suas próprias águas de mudança, suas águas de arrependimento ou provação. E da mesma forma que o Pai Celestial o chamou para fora da arca, continua a nos chamar. Sai, vem, pisa na terra que preparei para ti. Porque o Deus do dilúvio é o Deus da restauração. É aquele que transforma o silêncio em revelação, a tempestade em propósito e a travessia em missão. Eu concluo este episódio em esperança de termos aprendido a grande lição pós-dilúvio. Depois do juízo vem a promessa. Depois das águas vem a terra firme. Depois da arca vem o convênio. E depois do silêncio vem a voz de Deus. Chegamos ao final do episódio. E eu quero te pedir desculpa, você notou que nós trocamos de cenário. Aqui eu não tenho iluminação, eu diria, suficiente para iluminar o nosso ambiente. Mas essas 2 semanas ela tem sido muito complicada para mim, muito corrida, tá? Então, eu estou improvisando para gravar hoje para você. Na verdade, eu estou gravando hoje, quinta-feira, à noite, para que na sexta-feira, eu acredito que até meio-dia eu estou publicando esse vídeo para você, tá? Então eu queria que tu valorizasse meu esforço e a mensagem que eu compartilho contigo. Deixando o teu like, compartilhando o link deste vídeo com teus contatos. E me deixa uma mensagem, me diz aí o que você achou desse episódio. Não da claridade do ambiente, mas do episódio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.